Agora, e se o alcoolista for a pessoa, se não for você que insiste que ele beba, se não for você que está tentando fazer ele beber moderado, e se for ele a pessoa que tenta beber moderado, como é que você vai lidar com isso? Você já reconheceu. Agora você sabe que ele não pode beber moderado. Mas ele está tentando. O que você pode fazer? Primeiro, calma. Sempre vai ter que respirar um pouco para pensar e vai ouvir. Tá? Começa a ouvir. Lembra que eu te falei sobre essas crenças que ficam por baixo da ideia de não admitir, da ideia de tentar beber moderado? Essas crenças precisam ficar claras na sua cabeça, porque eu dei alguns exemplos, mas é importante você perceber quais são as crenças que essa pessoa tem. E você só vai descobrir se você aprender a ouvir. É normal que ele comece a relutar com essa ideia. Isso não significa que ele nunca vai querer parar de beber. Não significa. Agora, se você chegar para ele falando assim, olha, eu assisti o vídeo do Vitor, eu vi que você provavelmente não vai nunca mais poder beber nem moderado, é impossível você beber moderado, e eu vou te dar agora uma notícia diferente. Não é impossível. Não é impossível uma pessoa voltar a beber moderado e não ter problemas. Aí quando eu falo isso, a pessoa fica preocupada. Como assim, Vitor? Pensa o seguinte, não é impossível que ocorra um acidente de avião. Não é impossível que do nada aconteça uma crise mundial, uma pandemia que afete o mundo todo. É provável? Não é provável. Uma pessoa é capaz um dia, alguém no mundo já conseguiu ter um alcoolismo grave e voltar a beber moderado e não ter mais problemas nunca mais? Talvez tenha acontecido isso. Talvez tenha. Então, não é impossível. Não é. Não é impossível. Só que é muito, muito improvável. Então, se você chegar e falar assim, você não vai conseguir, talvez você esteja desafiando e criando mais resistência. Então, assim, tenha consciência de que a imensa maioria não vai conseguir voltar a beber moderado, mas que vale mais a pena você ajudar a pessoa no processo de entender isso por si própria, que o caso dela não vai dar para beber moderado, do que você tentar convencer ele que ele não pode. Começa a ver os sinais, as sutilezas, como ele interpreta cada uma das coisas que acontece. Ele foi lá e tentou beber moderado e se perdeu. E aí, o que ele pensou sobre isso? Como é que, se ele minimizar isso, escuta como é que ele minimizou, qual foi o argumento que ele usou. Isso vai te dando pistas de qual é o caminho para criar interesse nele, para criar desconforto nele que faça ele querer parar de beber. Por isso que ouvir é muito importante. Às vezes a gente quer muito falar, mostrar como é que não deixa de ser. Só que você ouvir te dá muito mais qualidade, muito mais tranquilidade, muito mais eficácia. Porque muitas vezes ele já está até consciente de que ele precisa controlar a forma que ele bebe. E daí, se isso está acontecendo, ele está até dividido, ele está tentando beber moderadamente. E se você tentar falar para ele que ele não é capaz, ele tende a querer provar para você o contrário. Natural. Isso simplesmente não vai aumentar as suas chances de ser ouvida. Então, não chega para sentenciar ele. É por isso que a família você precisa estar preparada. Por isso que esse tipo de conteúdo que eu faço é importante para você estar preparada para lidar com isso da forma certa. Senão você vai perder muito tempo. Porque a convicção dele de que ele precisa parar de beber é algo que vai sendo construído. E é assim que vai ser sólido. Qualquer coisa que for construída de uma forma sólida vai ser firme. Se você quiser construir uma convicção, uma casa de palha, aí você pode ter pressa, mas qualquer vento vai derrubar. Então, ao invés de sentenciar, ameaçar e julgar ele, você pode, por exemplo, dizer que você fala, olha, eu sinto medo que o álcool faça mal para você de alguma forma específica, constatável, concreta. E daí você tem que parar e ter claro para você de que você tem medo. Você tem medo pela saúde dele? Você quer passar mais tempo com ele? O que preocupa você? O que você espera dele? Você. E o que ele espera de você? Porque é importantíssimo você entender isso e daí ir fazendo perguntas abertas para ele. Porque, olha, várias vezes eu já perguntei aqui nas minhas redes sociais
Por que você quer que quem você ama pare de beber? Qual é a razão? Qual o motivo? E às vezes a pessoa não sabe responder. Então, se você não sabe, você não tem nem os argumentos claros na sua cabeça do porquê e como a sua vida ficaria melhor se essa pessoa não bebesse, fica difícil você vender a ideia de que é melhor, que é vantajoso não beber. Você acaba alimentando só uma ideia de pânico. Pânico, medo, angústia, que dá vontade de o quê? Eliminar, se afastar. Entende? Então, ter essa clareza e poder conversar calmamente. Por isso que eu falo assim, Vitor, mas você está querendo passar a mão na cabeça dele? Não, não, não. Por isso que você precisa cuidar de você, cuidar dos seus sentimentos, para você poder ter essas conversas produtivas, fazer perguntas abertas, para conhecer. Para quê? Para ele te dar corda. Ele vai te dando corda para se enrolar, entendeu? Você vai conseguindo contornar a situação muito mais fácil se ele te dá os elementos, se ele te mostra o que ele pensa. Porque daí você sabe o caminho mais fácil se você estiver escutando isso.